E aí, pessoal, a gente está aqui hoje reunido nessa pequena aula que eu resolvi fazer por questões de tempo. Essa é a verdade. Eu geralmente faço experimentos em sala de aula, só que muitos alunos ainda estão corretamente no ensino remoto e a verdade é que o nosso tempo também está muito apertado para eu conseguir conciliar o conteúdo que eu tenho que trabalhar junto com vocês e a parte experimental. Então, assim, o que eu estou vendo agora nesse videozinho com vocês, eu classifico como urgente. É aquela parte que é uma coisa que é do dia a dia da gente, que pouca gente sabe, e que o Enem ele vem cobrando nos últimos 3 anos de uma forma que, se você não souber, você vai errar. Ok? Que é a parte de usar o multímetro. Então vamos embora. Bom, o multímetro é esse rapaz aqui, né? Ele tem algumas funções. Ele pode medir corrente contínua, corrente alternada. Ele pode medir resistência, pode medir tensão, pode medir... inclusive, ele pode medir outros detalhes bem específicos de diodos, etc. Ok? E esse aqui é o nosso multímetro aqui, ao vivo para vocês. Esse rapazinho, eu sei que vocês nunca viram ao vivo. Eu vou ver se eu mostro para vocês ainda esse ano. Ele é o nosso resistor, que a gente representa com aquele zigue-zague, né? É o nosso resistor, certo? Essas cores indicam qual é a resistência dele, mas não é o nosso trabalho hoje analisar isso. Eu coloquei aqui alguns nós específicos que a gente vai nomear, porque vão ser os nós que eu vou trabalhar para mostrar a vocês. Aqui eu coloquei um interruptor. Então, teoricamente, esse circuito ele está aberto. Esse interruptor, por enquanto, ele está aberto. Então, não existe corrente passando. O circuito tem que fechar para que a corrente passe e ela vá de um ponto e chegue no outro. E aqui a nossa querida bateria, que a gente chama de gerador, né? Ele vai ser o nosso gerador do nosso circuito. Ok, então vamos ligar o nosso circuito. Olha aí que maravilha, né? Quando eu liguei a correntezinha, essa corrente total, ela está nesse circuito simples, passando, saindo de um polo da bateria, ela está passando pelo nosso resistor, passa pelo interruptor e volta para o outro polo da nossa bateria. Ok, o que é que nós vamos fazer agora? Eu peguei uma conexão do nosso multímetro, coloquei num polo da bateria e a outra conexão eu coloquei no outro polo da bateria. Antes de falar sobre essa parte, deixa eu voltar aqui, eu acabei colocando ao mesmo tempo. Vamos nomear os nós. Esse primeiro nó, que é o polo positivo da bateria, né? Eu vou chamar de A. Veja que de A até esse nozinho cinza não tem ninguém, né? Então eu posso nomear com o mesmo nome, com a mesma letrinha, porque eles estão submetidos ao mesmo potencial. Esse outro nozinho ali, cinza, ele também vai ser A, porque não tem ninguém entre eles. A gente vai ter o nosso resistor, que ele vai consumir a tensão para poder funcionar. Esse próximo nozinho aqui, eu já posso chamar ele de B. Eu não poderia chamar de A, eu vou chamar de B, né? Teoricamente, o interruptor ele não vai gerar nenhuma perda de potencial. E aí o outro nó, que é o outro polo, eu vou chamar também de B. É uma questão bem simples, que só vai ter mesmo o potencial de A e o potencial de B. Mas a forma de medir ela vai valer para circuitos, inclusive, mais complexos, tá? Ok, então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou medindo a tensão entre A e B. Veja que o nosso circuito ele continua funcionando, tá? Ele está funcionando aqui, e aí eu resolvi colocar entre os polos da nossa bateria. O que a gente está fazendo aqui é medindo a tensão que está, a tensão entre A e B. Para fazer isso, se você analisar bem, você vai perceber que esse circuito, o multímetro, né? Ele vai ficar em paralelo com esse circuito geral aqui. Essa ideia vai ficar mais clara daqui a pouco com outro exemplo. Se você estiver com o circuito ligado desse jeito,
você não vai ter a tensão nominal exata, que nem eu escrevi ali embaixo. Não vai ser a nominal exata da nossa bateria, porque a bateria já está com uma certa corrente passando pelo circuito, já existe uma perda aí, que é a perda da resistência interna dela. Então a tensão que você vai medir, ela vai ser a tensão naquele momento, havendo já a perda da resistência interna que vai consumir a tensão na bateria. Se o circuito tivesse desligado, que eu esqueci de fazer esse exemplo, né? Se ele estivesse desligado, quando você fosse medir a tensão entre A e B, você iria medir exatamente a tensão máxima possível que essa bateria pode fornecer, que seria no momento em que seria o curto-circuito, né? Seria a tensão máxima possível. A gente vai trabalhar mais com gráficos relacionados a geradores e tudo mais. Por enquanto, eu quero que vocês peguem a ideia de que para medir a tensão da bateria, a gente pegou entre A e B e ligou as conexões do multímetro, ok? Claro, eu teria que girar essa chave aqui e colocar para medir tensão, ok? Que mais eu posso comentar aqui? Acho que tá bom. Como eu falei, existe uma diferençazinha, né, entre medir a tensão com a bateria ligada e a bateria desligada. Então a tensão máxima vai ser se a bateria estiver desligada, ok? Beleza. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu vou medir a tensão do nosso resistor. Como o circuito é muito simples, acaba que a tensão do nosso resistor é a tensão entre A e B, que é a mesma tensão entre os terminais da nossa bateria. Mas se o circuito fosse mais complexo, eu também podia pegar as duas conexões, né, antes e depois do nosso resistor, e eu poderia calcular qual é a tensão que o resistor está consumindo. Então veja, eu peguei uma conexão azul aqui, ó, conectei no nó A, que tem o potencial A, e a conexão vermelha aqui, ó, a fiação vermelha, eu conectei logo após o resistor. Então eu vou medir aqui, ó, a tensão entre A e B. Eu acho que aqui fica um pouco mais claro que eu tenho um circuito aqui, cinza, e que em paralelo com ele eu tenho esse circuito que passa pelo multímetro. Então veja aqui, para medir tensão, nós colocamos o circuito em paralelo com o nosso sistema, ok? Isso é muito importante. Para medir tensão, nós colocamos o multímetro em paralelo com o nosso circuito. Ok. É interessante também, e aqui eu comento a mais, né, que você pode girar essa chavezinha e colocar também para medir resistência. E aí você, para medir a resistência do resistor, você vai manter aqui, ó, em paralelo. Você vai girar a chave. Se a gente fizer algum experimento prático ainda esse semestre, que eu acho muito difícil, eu vou mostrar a vocês como é que se faz isso. Porque o ideal é você colocar para medir a resistência, você gira, coloca a maior resistência possível, e aí você vai diminuindo até chegar. Porque se você colocar logo um valor pequeno e a resistência for muito grande, aí você pode acabar queimando o sensor, né? Queimando aquela parte ali relativa a uma resistência mais sinuosa. Isso vale também para corrente e para tensão. Você não pode chegar medindo, colocando um valor pequeno e aumentando. Você vai de cima para baixo. Ok, então tensão a gente mede em paralelo e resistência também. A resistência do nosso resistor, a gente coloca, né, as conexões antes e depois do resistor que a gente quer estudar, e a gente consegue estudar essa resistência, medir a resistência utilizando a chave na posição correta para medir resistência. Beleza? Claro, eu coloquei aqui a corrente nesse sistema aqui, mas quando a gente vai medir em paralelo, vai haver, né, uma correntezinha aqui, pequenininha, que vai passar. A gente não mede, é aí que vai o próximo ponto, a gente não mede a corrente dessa forma. Então, de novo, mede tensão, mede resistência, você faz o quê? Você vai medir em paralelo. Beleza? Agora vem o tchan. A gente vai medir agora a corrente.
Veja que eu fiz o que, ó. Aqui tava de uma fiação, né? E aí eu liguei, ó, o começo dela, coloquei o multímetro e o final dela fazendo a continuidade, né? Se você for olhar bem, a linha, ó, ela não se divide, ó. Ela não se divide. Significa que eu coloquei o nosso multímetro em série com o nosso circuito. Por que eu faço isso? Porque quando eu faço isso, a corrente total da bateria ela vai passar totalmente pelo nosso multímetro e vai continuar girando, né, o nosso circuito inteiro aqui. Então a gente faz isso garantindo e podendo, né, medir qual é a corrente total do nosso circuito. Veja que para a tensão, a gente tem a conexão A e B, a gente vai calcular a tensão entre A e B, e aí, no circuito paralelo, né, todos os ramos vão estar submetidos a uma mesma tensão. Então, automaticamente, a tensão que o resistor vai estar submetido também vai estar submetido o multímetro. Então, para medir corrente, a gente faz o quê? Coloca em série com o nosso circuito, medindo assim a corrente total, que é o que vai passar por cada elemento aqui do nosso circuito, inclusive pelo nosso multímetro, né? Fazendo aí um grande circuito em série. E aí, sabendo disso, a gente pode fazer uma questãozinha bem tranquila do Enem de 2020. Tranquila assim, né? Se você soubesse como é que se mede as coisas. E aí a gente poderia garantir uma questãozinha de física, né? Então vamos lá. Enem de 2020. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. 5 dias sem uso. Isso aí, essa informação a gente já pode deixar aqui, ó, marcada. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com sua carga nominal de 60 ampere-hora. Isso aqui é ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com o dispositivo elétrico do veículo desligado, ele associa um amperímetro ao circuito. Qual dos esquemas indica a maneira com que um amperímetro deve ser ligado e qual é a leitura que ele vai realizar? Ok, primeira coisa, qual é a ideia de uma corrente de fuga? Eu tenho o meu carro, a corrente de fuga acontece em casa também, tá? Mas no carro a gente tem o circuito que tem equipamentos que tem como a chave, tem como a chave de ligação a própria chave do carro. Tem alguns equipamentos que não funcionam assim, alguns funcionam automaticamente, com o carro desligado, alguns tipo a luz interna, né? O espelho, né? O vidro lateral, né? Que ele pode subir e descer mesmo com o carro desligado. Às vezes o som. Então, às vezes os equipamentos eles podem estar um pouco desencapados, eles podem até ter uma conexão errada, eles podem entrar em contato, né, com a carcaça. E aí o que vai acontecer é que o meu circuito, se você pensar num circuito normal aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar rapidão aqui. Se você tem aqui um circuito simples, né, aqui tem um circuito complexo, que é o do carro. E aqui tem a nossa bateria alimentando o circuito. Aí o que é que vai acontecer? Pode ser que tenha alguma fiação desencapada, pode ser que seja até a forma como as conexões são feitas nesse circuito complexo, em que, mesmo que a chave do carro esteja desligada, vai haver aqui, ó, como se fosse um terra. Tá feioso, terra, a simbologia seria assim, né, para baixo. Continua feioso, tudo bem. Vai haver como se fosse um ramalzinho ligado ao terra, que tem 0 volt, né? Então, se, por exemplo, nesse lado aqui, minha bateria é de 12 volts, nesse lado aqui eu vou ter um certo potencial que não vai ser 0, e mesmo com o carro desligado. E aí, quando há essa conexão com o terra, que pode ser a carcaça, pode ser a carcaça do carro, né? Pode ser qualquer coisa. Aí vai haver essa conexão e vai gerar uma diferença de potencial. Então vai ter também uma correntezinha, que é o que a gente chama de corrente de fuga,
que vai começar a drenar a bateria. Por padrão, se você for olhar a normativa, existe um limite para essa corrente de fuga. Então é considerado que o carro pode ter até uma certa quantidade de corrente de fuga, que eu não lembro agora quanto é. Fora disso, é prejudicial, porque vai acabar descarregando da bateria. Eu não sei se vocês sabem, mas a bateria do carro ela dura bastante, porque ela está sempre sendo carregada quando o carro está ligado. Existe um equipamentozinho chamado alternador, que à medida que o carro está se movimentando, o alternador carrega a bateria. Então por isso que ela dura bastante. Então se o carro estiver parado lá e tiver uma correntezinha dessa pequenininha, gastando bateria, eletrificando a carcaça do carro, por exemplo, aí o seu carro vai descarregar a bateria em algum momento. Nesse caso, na questão, 5 dias, né? Ok. Primeira coisa que a gente vai ter que saber é qual é a corrente de fuga. A gente não vai precisar calcular o circuito completo sem nada. Ele quer saber qual é a corrente de fuga. Para eu saber isso aqui, eu vou ter que lembrar que corrente é carga, a carga que passa pela fiação, né? Pelo tempo. E aí a carga que ele colocou foi 60 ampere-hora, ou seja, o tempo em horas e a corrente em ampere. Então a carga vai ser ampere-hora. O tempo vou colocar em horas. 5 dias, galera. Cada dia é 24 horas, 5 dias é 120 horas. OK? 120 horas, ó. A gente chama isso aqui de análise dimensional, ó. Aqui é o H em cima, H embaixo. Aí eles cortam, ó. Então a minha corrente de fuga, ela vai ser 60 sobre 120, que é 1 sobre 2, que é 0,5 ampere. Então a minha corrente de fuga é 0,5 ampere. Agora, como é que esse circuito vai estar ligado? Se eu meço corrente, esse circuito vai estar em série ou em paralelo? Em série. Essa letra A aqui, está em série ou está em paralelo? Ó. Aqui está a conexão A da nossa bateria, aqui está a conexão B. Ele está em paralelo com a bateria. A gente poderia fazer o que aqui? Poderia medir a tensão, né? Mas a corrente não. Então não vai ser a letra A. A letra B, ó. Aqui está o nosso circuito, conexão A. A corrente passa por aqui, vai passar pelo circuito complexo, né? Passa por aqui, olha, ela vai passar assim, ó, entrar no multímetro, sair e chegar na conexão B. Veja então que esse circuito é um circuito em série, o multímetro está em série e ele está indicando a corrente correta, que é 0,5 ampere. Então a resposta é letra B de bola, 0,5 ampere, e a conexão ela vai estar em série. Então, se você soubesse que corrente se mede em série e tensão se mede em paralelo, você resolvia essa questão tranquilamente. Ok? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Demorou bastante para fazer aquela animação só Jesus na causa. E aí eu vou divulgar, inclusive para a sala de aula. Esse assunto é importante, é assunto de prova, é assunto de Enem que vai cair esse ano. Então, pega a ideia, ok? E já dá uma sacadinha que eu já vi várias questões de Enem nos últimos anos envolvendo a questão de medição seja de corrente, seja de tensão, seja de resistência. Ok, galera? Valeu, falou.